Deus. Falando sobre mentiras do cristianismo, tem o vídeo da freira aqui. Oba. Será que a gente põe? Dá tempo, não? Não, vamos pôr, só pra gente... Ele acha uma bobagem? Você quer entrar nessa discussão? Eu entro. Olha, ameaçando. Você coloca- Ele tá ameaçando eu tô ameaçando. você. Vai. Eu não tenho nada contra. Eu acho que ela falou uma coisa certa e um tanto de besteira. Por que você tá com medo da freira? Põe o vídeo Não, da eu freira. tenho medo que eu vou dizer que vai criar uma discussão terrível. Mas, Vai lá, põe o vídeo da freira aqui. Acho que a Adriles agora com medo tá maravilhoso. Por que você tá vestida de freira hoje? Porque eu gosto de quebrar os papéis da sociedade. Em primeiro lugar, eu gosto de inovar e também quebrar tabus. Todo mundo espera que uma mulher, num evento desse, venha com algum decote, alguma coisa. Eu não, eu vim de freira, ó. Mas você acha que os católicos vão ficar felizes de ver você de freira, assim? Eu quero que eles fiquem tristes, porque a Igreja Católica é uma mentira. Por que é mentira? Porque ela nem sequer é as palavras de Jesus Cristo de verdade. Isso aí foi o imperador Constantino, aquele corno. E uma tia dele, lá, uns parentes dele que foi lá, pegou escritos sobre Jesus Cristo, que nem eram autobiografias autorizadas de Jesus Cristo. Eram escritos sobre Jesus Cristo de décadas, séculos depois. Eles cataram, foram lá e alteraram tudo, que era pra quê? Tá. Pra lavar a mente das pessoas, pra elas seguirem o imperador sem questão. Queria... Eu jogo primeiro pro Adriles. Adriles, defesa de tese. Vai lá, o que você achou das falas da freirinha? é uma idiota, é uma completa imbecil, com certeza. Ela mistura um fato concreto, que quem fundou a Igreja Católica foi o imperador Constantino, Não foi. no Concílio de Nicéia, Não foi. no século IV, isso é Você fato. está errado. Se você deixar eu terminar, eu falo. Você está errado. Você Tá. está difundindo Deixa eu falar, fake Rogério, agora news. falando sério. Quem fundou a Igreja Católica Não foi o foi imperador Constantino, que arregimentou o cristianismo, colocou os bispados, os papados, etc., fez uma organização, fez o dia da Páscoa, o dia do Natal, fez uma série de coisas. Pode ser que nesse concílio de Nicéia, como diz o próprio catolicismo, tenham sido iluminados pelo Espírito Santo e tenham fundamentado o cristianismo de uma maneira organizada. Se você quiser acreditar nisso, tudo bem. Eu sou cristão raiz. Eu bebo na fonte direta de Cristo. Não, você Depois não é ela diz uma série de basófias, uma série de besteiras, mistura alhos com bugalhos. Não tenho problema nenhum com o catolicismo, tenho grandes amigos católicos. Eu tenho simpatia pelo catolicismo, mas tem algumas questões em relação ao catolicismo. Agora, quem fundou o cristianismo foi Cristo. Quem fundou o catolicismo foi o imperador Constantino, no Concílio de Nicéia, no ano 361 do século IV, e que arregimentou a Igreja Católica como a conhecemos. Só isso já está certo. O resto ela só fala um tanto de besteira. Pati, o Adriles está correto? Não, né? Não, claro que não. Lógico que não. Mas aonde você me refuta, Entendeu? então? Não. Ah, não, quem fundou a Igreja Católica, ela foi fundada pelo Por quê? São Pedro. Ele falou, estou fundando. Como é que chama a Igreja Católica? Ele é fundador de São Pedro. Não, peraí. Como é que chama a Igreja Católica? Igreja Católica. O que Apostólica mais? Romana. Mas o Romana foi Roma, criada- Chuchu. Então, Roma que crucificou depois. Cristo, depois se arrependeu e fundou o Depois. catolicismo. Não tem nenhum problema com isso, mas enfim. não, foi depois. Mas então, fundado a processão romana. Entendeu? A Igreja Católica, o Católica. Vaticano é uma extensão do Império Romano sob as bênçãos de Cristo. Qual o problema disso? Eu achei interessante esse vídeo para vocês verem como o Adriles ele reproduz o discurso da esquerda de que Não, eu isso já é histórico. quando eu fazia ciências sociais, né, eu tinha que ler ciência política e aí os textos de ciência política partiam desse princípio. Na ciência política tem uma parte dela que ataca muito a Santa Igreja porque ela era uma grande instituição, tô né, atacando a em igreja, termos de eu poder dizer. político, então ela é muito atacada. E aí é engraçado, é interessante como é exatamente a reprodução do discurso da esquerda. Não tô reproduzindo, De você tá que me ofendendo, eu não tô atacando a Igreja foi... Não, você está reproduzindo um Não, tô fato dizendo um errado. fato histórico. A Não Igreja é um Católica fato foi fundada histórico. pelo Império Constantino. Ô Adriles, Tá. como que você me explica o hiato de tempo? Como você me explica os bispos que vieram Explico tudo. antes? Como que você me explica a sucessão apostólica? Quer que eu te explique agora? E o romano... Não, você não vai me explicar porque você vai contar mentiras, você vai contar coisas que não existem. Você quer que eu explique? Depois você vai cantar É uma mentira? pergunta Vai, retórica. deixa ela É uma terminar. pergunta Hiato de retórica. tempo? Não, são perguntas retóricas. Tem hiato de tempo. E é interessante
interessante isso, é interessante como esse ataque à Igreja Católica ele é muito bem calculado, porque ainda que exista o protestantismo, a Igreja Católica ela é tão bem feita porque foi fundada por Cristo que a consolidação do cristianismo só existe por causa da Igreja Católica. E aqui eu não quero entrar na questão religiosa. Esse ataque ao cristianismo é por causa da tradição. É porque o cristianismo, ele forja pessoas fortes, pessoas que conseguem lidar com as adversidades, independente da sua denominação cristã, mas é isso que o cristianismo forja. O cristianismo, ele forja um amor pela família e pelos valores que é muito difícil da pessoa ser doutrinada. Então é por isso que o ataque acontece. A única coisa que tem a capacidade de verdadeiramente combater os progressistas é o cristianismo. São os valores e a moralidade cristã. Quando a gente vê esse tipo de narrativa sendo difundida, esse tipo de narrativa de ataque que acontece contra a Santa Igreja, não se iludam, não acham que é porque para passar, não, é porque, olha, veja bem, de fato ela era tirânica. Não é isso, é um ataque à tradição. É isso, os caras só querem passar a agenda e a narrativa deles. Vamos lá, vamos ao debate. Não, curta. Não, você perguntou, vou ter que responder. Tweet. Não, me perguntou. Hiato de tempo, não teve hiato de tempo. Teve 4 séculos de implementação do cristianismo fundado por Cristo. Não teve bispo nessa época, houve líderes cristãos, mártires, que foram colocados como papas depois do Concílio de Nicéia, que foram martirizados, foram perseguidos. O cristianismo é uma maravilha. Eu não estou atacando a Igreja Católica, estou dizendo que ela foi fundada enquanto instituição, Geisiane, no ano 361 do século IV por Constantino, católico apostólico romano, que arregimentou uma série de regras inspiradas, sim, no cristianismo, que como você... eu acredito que é o fundamento da civilização humana. Eu acho até que o catolicismo pode ter tido uma grande virtude de disseminar de maneira muito mais profícua, muito mais objetiva, muito mais sistematizada o cristianismo. Só estou dizendo que quem fundou a Igreja Católica foi o Império Constantino no ano 361 do século IV. É só isso. Agora, existia o cristianismo primitivo antes? Existia o cristianismo fundado pelo próprio Cristo, pelos evangelhos, pelos próprios evangelistas, pelo próprio Cristo, da sua boca, sim. Que houve, assim como você dizer, presta atenção, assim como você dizer, não tem nenhum problema em dizer que o protestantismo foi fundado por Martim Lutero. Agora, quem fundou o cristianismo foi Cristo. Quem fundou o catolicismo foi o Concílio de Nicéia do imperador Constantino, que não era cristão, e quem fundou o protestantismo foi Martim Lutero. É só uma questão histórica. Eu não estou atacando nada. Eu sou essencialmente cristão. Eu vou para o céu. Não sei se o Constantino vai estar lá, porque ele não era cristão. Eu adoro esse debate. Eu gosto muito desse debate. Agora, colocar essa freira aí falando um tanto de besteira e comparar a mim, aí é desaforo. O cara pegou pilha na sexta-feira. Só que eu falei, todo mundo sabe quem fundou o catolicismo foi o Império Constantino. Aí citou muito a história. Ele falou a mesma coisa da freira.